Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, demais vereadores, que nos acompanham aqui na plenária. Eu queria fazer uso da minha fala hoje sobre um projeto de lei, para os que falam que os vereadores não trabalham, né? Que se desvirtuam, né, vereador Alexandre Matias. Eu queria que esse pessoal viesse aqui, junto à Casa Legislativa, ver o tanto se trabalha aqui, o tanto se produz aqui nessa Casa Legislativa. Mas, enfim, eu tenho uma foto que fala sobre as 7 etapas da produção da cerveja artesanal. E eu quero usar esse exemplo sobre um projeto de lei, mais um projeto de lei que estou apresentando aqui nessa Casa Legislativa, que trata sobre o bagaço do malte. Para as pessoas entenderem o que é o bagaço do malte, tem a foto ali, Ari, a última foto. Isso. São 7 as etapas de produção da cerveja artesanal. A primeira é a moagem, né, que a gente faz, né, a quebra do grão. O segundo é o preparo da água. O terceiro é a abraçagem, onde a gente mistura, né, faz essa mistura dessas composições. A lavagem, filtragem e classificação do mosto. E aqui eu quero dar depois temos a fervura, decantação, e depois tem a transfega para o fermentador. A transferência para o fermentador. Pode tirar aí. E aqui eu vou dar um pause, né, nessa questão da lavagem, filtragem e clarificação do mosto. O objetivo dessa etapa é separar o grão do mosto. Após esse processo, os grãos serão descartados. Ou seja, esse é o bagaço do malte. Alguns até vieram me perguntar, né, se o bagaço do malte vai fazer com que o boi, né, o gado, as pessoas fiquem bêbados. Não. Esse processo vem depois, na fervura, onde você adiciona lá o lúpulo, e aí, após esse processo, sim, vai ser feito, né, o preparo, a fermentação, e na fermentação, sim, que se transforma o açúcar em álcool. Passados isso, a lei do bagaço, que é uma lei que a gente apresentou aqui, um substitutivo global, que passou hoje junto à CCJ, vem para um parecer. Eu queria trazer aqui a temática para os senhores vereadores e quem nos acompanha aqui na plenária, um exemplo de um artigo que foi publicado agora, em fevereiro de 2020, nos Estados Unidos, onde lá eles utilizam cerca de 10 mil quilos de bagaço de malte por ano. E aqui nós temos uma foto, eu vou dar alguns exemplos. Um dos exemplos, eles utilizam, inclusive, para, né, os tanques de peixe, alimentação de peixe. Algumas pessoas falam que não pode alimentar peixe com bagaço, mas olha o que é a ideia, né, desse projeto. Eles usam, né, de um certo modo, a mistura dos grãos com lascas de madeira, e aqui eles alimentam a variedade diversificada de micróbios, ou seja, os micróbios que, por sua vez, nutrem os invertebrados, que são caracóis, e aí sim vai para o alimento do peixe. Só nessa situação, eles utilizam de 25 a 50 mil quilos por ano, podendo chegar a 750 mil quilos. Eu quero dar um outro exemplo aqui para os senhores. A Fato 2 aqui, ela fala sobre uma forma de reciclagem diferente, que é a reutilização do bagaço para alimento de animais. Ou seja, nós podemos fazer, vereador Bruno, né, com que os nossos pets tenham as guloseimas advindas da onde? Do bagaço do malte. Esse aqui é um produto, esse aqui é um maquinário que ele faz uma prensa desse malte, né, uma prensa desse bagaço, e que faz e transforma, pode passar a próxima foto, Ari, transforma nisso aí, ó. Ou seja, são alimentos caninos e também alimentos humanos, como o próprio pão. De novo, repito, o bagaço do malte ele não contém álcool, ou seja, nós vamos estar gerando emprego, renda aqui no município de Blumenau, até porque a quantidade que se produz aqui na cidade de Blumenau é impressionante. Deixa eu passar aqui para vocês alguns dados que são importantes. Inclusive, né, esse estudo fala a respeito de produção de combustível, ou seja, para cada 1 quilo de bagaço, é capaz de produzir 230 ml de óleo, que ele pode ser, sim, um combustível. Então, para que vocês tenham mais ideia do que se trata isso, quando se possui, né, um pack com 6 latas de cerveja, nós estamos falando de 1 quilo de grão de mosto. Aqui em Blumenau, né, nos Estados Unidos, são 10 milhões de toneladas de material por ano que é produzido. E aqui em Blumenau, infelizmente, a gente segue uma normativa no Ministério da Agricultura que proíbe a utilização desse grão. E aqui em Blumenau, o levantamento que nós fizemos, aqui junto à cervejaria Container, a Les Blau, a Blumenau,
a Balbúrdia e a Beerland são 660 toneladas por ano que é produzido. Nós estamos incluindo aqui a Eisenbahn, né, e também algumas outras microcervejarias, a Oktobier, por exemplo, também. Então, certamente aqui em Blumenau nós produzimos mais de 1 milhão, né, de toneladas por ano de bagaço de malte. E sabe para onde vai isso? Vai para o aterro sanitário. Ou seja, nós estamos usando o lixo bom para o lixo ruim. O aterro sanitário tem custo para isso. E, consequentemente, quem vai pagar isso somos nós. Nós pagamos, né, a geração e a transformação daquele aterro sanitário em lixo bom. A ideia da legislação é que a gente possa utilizar isso para tornar o lixo ruim, o lixo bom, em qualidade de material. Ou seja, pode ser produzido pão, eu posso fazer a produção como demos vários exemplos. Então, assim, de verdade, eu queria que os senhores vereadores, quando nós buscássemos essa temática aqui para essa Casa Legislativa, vejam e tenham, né, a noção do que é a quantidade que hoje vai para o aterro sanitário. Todas essas empresas, de um certo modo, lá nos Estados Unidos, e inclusive no Brasil, fazem a venda desse produto ou doação através de ovos ou alguma coisa nesse sentido. Blumenau, infelizmente, repito, e aí não é culpa do Executivo, a conversa que eu tive juntamente com a antiga FAEMA, né, hoje SEMA, fala de que eles estão seguindo a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que ela é muito confusa e que, de um certo modo, eu, enquanto legislador, posso fazer a minha obrigação, que é criar uma legislação e tornar a capital nacional da cerveja, através de uma lei, a utilização do bagaço da cerveja. Repito, nós temos aí um gasto de aproximadamente 1 milhão de toneladas de bagaço por ano. Esse material ele precisa ser retirado das cervejarias e levado até o aterro sanitário. O aterro sanitário precisa tratar, mesmo sendo um produto que, inclusive, pode ser utilizado para a limpeza de água, como já existem estudos a respeito disso. Ele mantém a água mais pura. Então, o que eu quero aqui, senhores vereadores, e a quem nos assiste, é a sensibilidade de todos para que a gente possa transformar ainda mais a nossa capital nacional da cerveja em dinheiro, renda, e fazer com que essas empresas que trabalham com esse produto, que são as cervejarias, seja da artesanal até a maior cervejaria que nós temos em Blumenau, que ela é exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro, que é a própria Eisenbahn, lucrar com isso. E quem vai acabar lucrando com isso vai ser o consumidor. De um certo modo, quem sabe a gente possa ter até o preço da cerveja reduzido, ou então que a gente possa ter mais emprego e mais renda aqui na cidade de Blumenau, com a geração de mais e mais empresas que tratam do produto chamado o mosto da cerveja. O mosto não, desculpa, o bagaço da cerveja. Então, aqui, senhores, eu quero deixar bem claro isso, que a gente quer, né, fazer com que o lixo se torne um tesouro. Esse lixo é um lixo bom e ele precisa ser transformado num tesouro, que é a produção animal, que é na produção através de toda a legislação prevista aqui que trata sobre a produção animal, a também utilização como adubo, e transformar de novo a nossa cidade através de legislações. Fico um pouco, presidente, entristecido. Eu pediria 1 minuto só para a conclusão. Mais 1 minuto, Vossa Excelência. Fico aqui um pouco entristecido quando a gente vê, né, os meios de comunicação denegrindo a imagem dos vereadores nesse momento, que é um momento pré-eleitoral. É uma situação normal, né? Eu escolhi estar vereador e ser vereador. E, para mim, tem sido um orgulho ser e estar vereador aqui na cidade de Blumenau. Mas eu quero deixar aqui o recado aos que utilizam desses meios de comunicação, sem às vezes aparecer, né, porque, infelizmente, quando a gente tenta buscar a identidade real dessa pessoa, ela não aparece, né, que tenham vergonha na cara e venham para cá trabalhar, venham usar o Facebook, venham usar os meios sociais para trazer sugestões, porque, aliás, nenhum dos palhaços que aparecem aí no Facebook apareceram no meu gabinete para dar uma sugestão. Então, que esses palhaços venham aqui ao Legislativo, pelo menos aprender como funciona o trabalho de um vereador, porque aqui se trabalha muito, e eu não tenho vergonha nenhuma de ser e estar vereador.
mas às vezes dá vontade de pegar literalmente a viola, como diz o meu pai, né? O meu pai querido dizia, botar a viola no saco e virar as costas, porque talvez seja isso que seja necessário. Pessoas e palhaços aqui nessa Casa Legislativa fazendo disso aqui um circo. Isso aqui não é um circo. Respeito a todos e a nós que trabalhamos e trabalhamos muito por todos vocês. Era isso, obrigado.